Em meio à diversidade de temperamentos e as maneiras também diferenciadas de responder às lutas da vida, há muitos que se perguntam: há como refrear determinadas coisas que estamos habituados a fazer? Como, por exemplo, pessoas que se esquentam facilmente, como dizem no popular. Nós vamos aprender juntos a respeito desse assunto. A palavra de Deus diz para nós lá em Gálatas 5, versículo 22 em diante o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não existe lei. Eu quero observar de maneira mais aprofundada com você o desfechamento desses textos, quando diz mansidão e domínio próprio. São duas virtudes que precisamos para que possamos vencer em Deus limitações do nosso temperamento. Como eu disse anteriormente, existem temperamentos diferenciados e cada um deles responde de maneira distinta a determinadas situações. Existem pessoas mais calmas, existem pessoas que não são tão calmas, existem pessoas mais pacientes, enquanto que outras não. Como lidar com isso? Como se deparar com aquilo que o Evangelho nos diz e conseguirmos ter aquilo que entendemos como equilíbrio em nossa alma? Vamos prosseguir aprendendo mais dentro desse mesmo texto, observando alguns versículos que antecedem aqueles que já lemos. O versículo 13, por exemplo, diz: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não usem da liberdade como desculpa para fraquejar a carne. Antes, sejam servos uns dos outros. Interessante é que esse versículo nos mostra que há como refrearmos impulsos, que há como vencermos tentações, há como conseguirmos ter vitória acerca de alguns procedimentos que vínhamos cometendo e que podemos ir em Deus começar a evitá-los. No versículo 15 diz: porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Veja que inclusive a linguagem do próprio texto nos mostra como muitas vezes determinadas situações culminam em desordem, culminam em desavenças, culminam em situações que só geram desgastes. No casamento, no relacionamento de amizade, no relacionamento trabalhista, em todo tempo precisamos desse ingrediente que já foi mencionado, que é o domínio próprio e também, por que não dizer, a mansidão. Ambos caminham juntos e são essenciais para que mantenhamos o equilíbrio em nosso comportamento no tocante ou no que se refere à fé cristã. No versículo 17 diz: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consigam fazer o que vocês querem fazer. Vejam, nós podemos até desejarmos fazer o bem, andarmos segundo as boas obras, mas a nossa carne, ela sempre vai optar pelo pecado. Talvez se você pudesse, você me perguntaria: então, pastor, como a gente vai conseguir manifestar domínio próprio se a nossa carne ela anseia pelo pecado? A resposta é simples: dando vazão a Deus. Quando permitimos que sejamos morada do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 3,16, ele direciona os nossos passos e nos ajuda para que não venhamos a permitir que a nossa vida esteja dirigida pela carne, que só anseia pecado, mas que venhamos a permitir que o Espírito direcione o nosso espírito pelas veredas da justiça. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do autocontrole e o domínio próprio à luz da palavra e que você possa usufruir desse ensinamento tendo uma vida mais equilibrada em Deus. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir, em Cristo Jesus.